E Jesus lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Primeira leitura do Evangelho. Jeremias e Marcos se unem num ponto comum: a palavra pastor. Quando eu falo pastor, o que vem na cabeça de vocês? O que surge na mente de cada um quando eu falo pastor? Oi? Ovelha? Será que é ovelha mesmo? Falou pastor, o que vocês lembram? Evangelho. Eu já lembro pastor belga, pastor alemão. Hoje, quando a gente fala em pastor, nós, infelizmente e erroneamente, vem à nossa cabeça a figura de uma pessoa de outra denominação religiosa, como somente eles fossem pastores. Na verdade, o pastoreio, pastor, ele é a figura de início do sacerdote, porque o sacerdote ele é colocado à frente de um povo, de um rebanho a ele confiado, e o pastor ele deve ter o cuidado de alimentar, ensinar, proteger e curar a sua ovelha. Não é só pegar um cajadinho e sair por aí batendo o cajado no chão, não, gente. Implica para o pastor uma responsabilidade muito grande para com a sua ovelha, para com o seu rebanho. Nós não podemos pensar no pastor somente em outra denominação religiosa. Devemos primeiramente lembrar do pastor que está à frente da nossa igreja, à frente da nossa comunidade. Muitas vezes, como no tempo de Jeremias, o pastor acaba se tornando acomodado. Muitas vezes o pastor, como no tempo de Jeremias, ao invés de cuidar da ovelha, ele seleciona lá meia dúzia, abate, tira a carne, tira a pele, e as outras que estão feridas, que estão dispersas, ele não se preocupa. É errado isso. O pastor ele deve cuidar da ovelha que está gorda, saudável, mas ele tem que ter uma atenção especial para com aquela ovelha que está doente e principalmente aquela ovelha de cabeça dura. Porque até hoje eu não conheço animal, eu não conheço nenhum bicho que se pareça mais com o ser humano do que a ovelha. A ovelha, o pastor vai na frente, mostrando o caminho, mostrando que é por aqui que ela está segura. A ovelha inventa de ir para o outro caminho, gente. Ô bicho teimoso, você vai lá, você puxa a ovelha para o meio do rebanho, ela fica lá um pouco, fica lá um instante, de repente aquela teimosa está indo para o caminho errado de novo. Não parece você? Não parece eu? Parece nós, gente. Ovelhas de cabeça dura.
nessa hora, eis que surge o lobo mau, eis que surge o ladrão, eis que surge o assassino, que rouba, devora e mata essa ovelha. E olha que o mundo está cheio de lobo, viu, gente? E muitas vezes lobos com pele de cordeiro, que é para enganar você. Então nós temos que ter um bom pastor, segui-lo e saber nos afastar dos lobos. E esse evangelho de hoje ele é muito bonito, porque ele é continuação do evangelho da semana passada. O que fez Jesus na semana passada? Enviou os discípulos 2 a 2 em missão. Eles foram evangelizar, eles foram anunciar a boa nova do reino. E hoje nós vemos o regresso dessas pessoas. Um regresso cansado, um regresso triste, não. Um regresso alegre, um regresso de pessoas que se sentem motivadas, que estão renovadas e revigoradas por terem cumprido a sua missão. A coisa mais maravilhosa é quando você volta para casa e tem a certeza de que você cumpriu a sua missão. E Jesus fala: bom, peraí, primeira coisa, vamos dar um tempo para nós, vamos rezar, porque não basta você querer curar o mundo lá fora, você tem que curar o seu coração, acalmar o seu espírito, porque senão, se a gente chega achando que está tudo bem, está maravilhoso, eu sou bom porque Deus age através de mim, a gente se torna orgulhoso, a gente se torna metido, a gente se acha o Senhor e dono da verdade. Jesus fala: vamos rezar um pouquinho, vamos acalmar, vamos baixar essa bola um pouquinho. E ele convida os discípulos, os apóstolos, para estarem rezando. Mas Jesus não consegue ficar parado. Quando ele atravessa o lago, ele encontra uma multidão de pessoas que, como Marcos nos diz aqui nessa leitura, eram como ovelhas sem pastor. Estavam dispersas, correndo, procurando alguém que as abraçasse, as amasse. E Jesus teve compaixão. O que é compaixão, você sabe? O que é sentir compaixão? Alguém tem ideia do que é sentir compaixão? Compadecer-se do sofrimento do outro. Traduzindo, ter dó. Para nós, compaixão é isso. É ter dó do sofrimento do outro. Ai, tadinho, está sofrendo. Ai, eu sinto a dor dele. Gente, o ter compaixão da Bíblia, a palavra compaixão é um verbo tão forte que a compaixão é semelhante para o judeu a um revirar-se de tripas, a um revirar-se dentro do útero. Eles comparam a compaixão como sendo um momento de parto, porque eles tiraram algo de dentro de você, e tão forte que é a experiência da compaixão. Então, quando a gente vê se teve compaixão, não é um sentiu dó e foi ali ajudar, não. É uma coisa que remexeu nas entranhas, revirou tudo por dentro e provocou uma mudança. Porque Jesus foi ali para descansar, mas ele sentiu algo tão profundo no seu ser, nesse momento de compaixão, que ele abriu mão daquilo que ele teria, um descanso,
em vista de um povo que estava carente. Então é muito mais do que o sentir a dor do outro. É doar-se, mesmo que você tenha que entregar-se completamente para que o outro tenha vida. O sentido de compaixão não é apenas um mero sentimento de dó, mas é algo que revira o mais profundo do nosso íntimo e provoca em nós uma reação e faz com que nós nos desacomodemos. Porque tem muita gente que fala: eu tenho dó daquela pessoa, eu tenho dó de quem está passando fome, vai lá no ladrão de lixo e joga a comida fora. Eu tenho dó de quem passa frio, eu guardo a roupa lá com 10, 15 blusas lá sem usar, está novinha. Eu tenho dó de quem anda a pé, mas passa a ver um irmão, um companheiro que trabalha junto, que vai para o mesmo lugar, dá uma buzinadinha, bebê, e vai embora. Gente, isso é compaixão? Não é compaixão. Nós temos que aprender a sentir dentro da nossa alma, dentro do nosso corpo, dentro do nosso coração, revirar-se para que o bom pastor possa estar transformando todo o nosso ser. E hoje, ao voltarmos para casa, como ovelhas que encontraram o bom pastor, nós iremos trazer cada vez mais ovelhas, cada vez mais irmãos e irmãs para este rebanho. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Vira a câmera do povo, porque isso vai no YouTube. Eu gostaria que todos tivessem consciência disso. Vamos lá? Quem é cristão, levanta a mão e diga: eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu sou a ovelha perdida. Eu sou a ovelha perdida. Que nesta noite encontrei o meu rebanho. E nesta noite encontrei o meu rebanho. Eu sou a ovelha. Eu sou a ovelha Que Jesus carrega nos ombros de bom pastor. que Jesus carrega nos ombros de bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E você se comprometeu não com o Pai, mas com Jesus, o bom pastor. Você vai ser uma ovelhinha mais dócil, menos cabeça dura e menos fogueteira de ir atrás das coisas do mundo. Amém? Amém. Deus abençoe. Creia em Deus Pai,